Antes de entrar nele, preciso fazer algumas ressalvas, umas advertências. Primeiro, o que eu vou trabalhar hoje, vou compartilhar com vocês, é budismo. Eu não sou budista. Eu vou compartilhar com vocês no sentido de curiosidade, viu? E não para doutrinar ninguém. Não é para fazer ninguém se tornar budista, viu? É só para mostrar para vocês os 8 grandes infernos japoneses e uma que outra curiosidade a mais desses 8 grandes infernos. Portanto, viu? Não me levem a mal, isso aqui não é religião não, tá? É curiosidade. Antes, vamos ter que passar um pouquinho rapidamente, viu? Pelos infernos chineses. Antes de mais nada, tá? China, copinchas, foi o que influenciou os infernos japoneses. É da origem dos infernos japoneses, que por sua vez foram derivados dos infernos indianos. Quando surgiu o budismo lá por uns 5, 6 séculos antes de Cristo, já surgiu os conceitos dos infernos indianos. Foi para a China, na China misturaram com um pouco de taoísmo e outras filosofias e formaram os 18 infernos chineses e os seus sub-infernos. São 18 grandes infernos na China e um total de mais de 500 subcategorias de infernos na China. Um mais terrível do que o outro. E conforme, claro, né, os pecados das pessoas. São muito semelhantes, viu, os infernos chineses com os infernos japoneses. Tanto que por falta de imagens em animações como essa que vocês estão vendo, de infernos japoneses, eu usei imagens chinesas, da internet chinesa. Lá do Yoko, lá do Tudou, não tem, gente, não tem. E são muito semelhantes. Algumas coisas são iguais, outras coisas, houve no caso do Japão, uma enxugada nesse monte de infernos. Assim que, como se diz, 3 ou 4 infernos chineses foram aglomerados em um só, por exemplo, no caso do Japão. Como eu estava dizendo, na China são 18 grandes e mais de 500 pequenos. Infernos de, como se diz, punição. Importante, copinchas, é que a alma do pecador, quando alcança o inferno, ela ganha como se um corpo. Ela não é etérea nessa dimensão. Ela tem um corpo igualzinho o nosso, com carne, sangue, respira, sente dor, medo. É isso que deixa terrível esses infernos. Vou ficar um pouquinho disso aqui, um pouquinho mais de infernos chineses, né, para você ter uma boa noção do que e porquê e como. Evidentemente, né, que eu penso como um bom inferno, ou como vários infernos deveriam ser a priori, violência, roubo, mentira, estafa, perversões, assassinatos, tudo isso é julgado no Meikai, Meido, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o Meikai, o submundo espiritual japonês, onde a pessoa morre, a alma dela vaga pelo Meikai, por essa dimensão pré-inferno, pré-céu, onde ela é julgada, dependendo da versão, por 6 juízes ou 10 juízes, 10 reis do submundo. E conforme vão avançando, sabe, ou no primeiro inferno, no primeiro julgamento, no segundo julgamento, ele já pode ser enviado diretamente para o inferno, viu? Vai avançando e ela vai vencendo esses julgamentos, ela pode finalmente ir para o Gokuraku, a terra da suprema felicidade. Ela pode se reencarnar, inclusive em reinos terríveis, viu? Reino como Ashura, por exemplo, ou ser enviada ao inferno. O curioso e estranho dos infernos chineses e japoneses é que eles não são eternos, apesar de um deles ter o nome de eterno, ter o nome de infinito. Eles não são eternos, teoricamente. Só que o espaço de tempo dentro desses infernos é de perder a cabeça, de tão imenso que são. As imagens são cruéis, viu, copinchas? Fiquem à vontade para deixar para lá, viu? Para saírem da live, não tem problema, tá? São desenhos, tá? São desenhos, mas são sangrentos. Não tem jeito, né, gente? É inferno, né? Falar de inferno não dá pra mostrar flores, né? Já deu pra sentir, né? Deu pra sentir, né? Como são esses infernos.
O Japão, Cupinches, originalmente tinha só um inferno na sua criação, o Omi no Kuni. Isso no Shintoísmo. A implementação de toda a cultura budista, inclusive os infernos, veio mais tarde, vindo via China, e no Japão, sofreu alterações, tanto é que deixou de ser 18 e se tornou apenas 8, com abaixo de cada um desses infernos de 10 a 16 subinfernos, totalizando no Japão 272 subinfernos. São 8 infernos japoneses de fogo, de calor, e 8 infernos misteriosos, infernos de gelo. Enquanto que na China, um dos 18 infernos é de gelo, no Japão tem 8 infernos de gelo. E é bem obscuro esse tema. A gente vai mencionar um pouco neles, falar um pouco desses infernos de gelo aqui, mas até mesmo os japoneses não sabem muito bem o que é. Com muito custo descobrir pelo menos a localização dos infernos de gelo. Assim que o Penchas já tiveram uma noção, né? Como eu expliquei no vídeo Meikai Penchas, se não me engano é o 5º rei a fazer julgamento das pessoas, é o rei Emma Daio, o governante, mor total dos infernos japoneses. Emma Daio, então, no 5º julgamento, é um dos que envia o inferno. Tem outros mais, 6 ou até 10 juízes conforme a versão. E Emma Daio, curiosamente, não é o último desses juízes, mas ele é muito importante, é o mais poderoso de todos e é o que separa a verdade da mentira, graças ao seu espelho. Diante da bancada dele tem um espelho, e esse espelho mágico mostra tudo da vida da pessoa. Não tem jeito, a pessoa pode mentir, pode falar, pode tentar esconder, não tem jeito. O espelho mostra o pecado da pessoa. Conforme o pecado, o crime é enviado para este ou aquele inferno, dos 8 infernos de fogo ou dos 8 infernos de gelo. Vocês podem ver, né, Cupinches, meio que só resumidamente nesse videozinho aqui, pessoa em vida assassinou outra, envenenou outra, e diante de Emma não adianta, não tem jeito. Emma Daio descobre a verdade e pune com o inferno. Sem escapatória. Existe também um outro juiz que ele pesa na balança uma pedra e a alma da pessoa. Agora não lembro o nome desse outro juiz. Mas Emma é um dos mais importantes. Inclusive, por fora o julgamento, é ele quem governa esses infernos. É ele quem administra esses infernos. De total, pura punição. É puro castigo, Corinthians. Sem descanso. Alguns deles totalmente sem descanso nenhum. E vocês vão ver como os conceitos são interessantes. E, ao mesmo tempo que são interessantes, os conceitos dos infernos japoneses, os demônios envolvidos, eles não partilham a noção dos nossos infernos católicos, cristãos. Então, são totalmente diferentes, apesar de terem semelhanças, se desenvolver sozinhos. Tanto é, por exemplo, uma coisa que eu também vou comentar no finalzinho, que tem um videozinho sobre Oni, Oni, os guardiões do inferno, é o seguinte, por exemplo, aqui no Ocidente, se tem aquela imagem do Pato Donald com um diabinho no ombro e um anjinho no outro, ou do Pateta com um diabinho e um anjinho. Isso é clássico, né? Um lado a coroa da vida no catolicismo, o outro lado o demônio com corrente e espada. Sempre tem uma entidade tentando a pessoa aqui no nosso mundo, um demônio tentando. Japão e a China eu já não sei, mas o Japão não tem esse conceito. Os demônios do inferno, os Onis, são só para punir no inferno, como forma de justiça. Eles não ficam no ombro de alguém tentando ela a cometer tal crime, a cometer tal pecado. Entendem a diferença? Já começa por aí as grandes diferenças. Bom, como vocês viram, né, Copinchas, é agora que aqui começa o karma do Rusmeia. Porque haja memória para lembrar tudo esse treco. Grande parte, Copinchas, a edição desses vídeos nem tanto, nem deu tanto, como se diz, trabalho. Não, deu trabalho sim, pra caramba, editar esses vídeos. Mas pior é mesmo memorizar, gente. Coisas como Toukatsu Jigoku, o inferno da ressuscitação constante, Sandiva. Aqui, Cupinchas, são punidas as almas que cometeram o crime, o pecado da matança. E eu troquei a palavra assassinato, homicídio por matança.
Porque nesse inferno padecem até mesmo aqueles que mataram até uma formiga por crueldade. Não por necessidade, é diferente. Se a pessoa mata porque precisou, é uma coisa. Agora, se o cara mata por crueldade, é aqui que ele acaba. Bom, lâminas brotam dos seus dedos e mãos, braços, facas brotam dos braços dessas pessoas, dessas almas, além de demônios, onis, diabos, que surgem com facões imensos, lâminas imensas de espada, e começam uma verdadeira batalha campal nesse inferno, cujo chão é uma chapa de metal vermelho de fogo. É quente, o peão queima as pernas, queima os pés. E aqui começam as mutilações. Essas almas são meio que obrigadas a lutar entre si, ou até mesmo se esfaquearem a si mesmas, ou mutiladas por demônios. Cortadas, picoteadas, cortada dedo por dedo, perna por perna, língua por língua, são mutiladas à torto e à direito entre si e resultam totalmente cortadas, picadas. E eis que sopra uma brisa suave, cupinchas. Um vento sopra e esses corpos voltam a se unir, ressuscitando, voltando à vida nesse inferno. Por isso que ele é o inferno da ressuscitação. Para começar a pauleira novamente. Essa característica, cupinchas, desse subcorpo voltar à vida, porque ele literalmente morre nesse momento que ele é todo picado. Ele morre, só que ele volta à vida e volta a ter um corpo normal de novo. É uma característica em todos os 8 infernos. Ou seja, os infernos vão ficando cada vez pior, viu? Mas sempre o cara é morto, picadinho, pulverizado, e ele volta a ter um corpo de novo para novamente sofrer o castigo. Esse é o primeiro, Toukatsu Jigoku Sanjiva. Hachidai Jigoku é o tema de hoje. Kokujo Jigoku, o inferno das linhas negras, cordas negras, o Kala Sutra, matança e roubo, são punidos neste inferno de cordas pretas, linhas pretas, barbantes pretos em chamas, no qual os onis, os demônios, passam por cima das pessoas, além de outros castigos, viu? Passam na barriga da pessoa, no peito, e faz uma linha preta. Nessa linha preta eles colocam um serrote vermelho de fogo e começam a cortar o peão, ou com machados vermelhos de fogo começam a picotear o peão ou espadas. Enfim, como vocês estão vendo na imagem, né? É um trabalho, sabe, os onis devem ganhar um adicional, cara, e deve cansar, viu? Levanta e abaixa, a machado. Picoteiam, picotam a pessoa por cima dessas linhas negras. O porquê das linhas negras não se sabe. O que se sabe é que a diversão para os onis é garantida. Eles puxariam cordas das montanhas infernais. Eu acabei esquecendo um detalhe, vou falar com vocês. Das montanhas infernais, no qual colocam essas almas para se equilibrarem. Quando caem em garras, em pontas de metal fervento, ou na chapa quente, que também tem aqui. Esqueci um detalhezinho que eu pensei sobre Toukatsu do outro inferno, viu? É o tempo que se fica nesse inferno. Eu falei que não é infinito, né? Sabe? Eu já falo deste inferno aqui, que eu esqueci do outro, e desse daqui. E é assustador que eu penso, o tempo, vou pegar minha colinha aqui, o tempo que se passa nesse inferno. 500 anos é o inferno Toukatsu, o anterior, e esse aqui, que é o Kokujo, são vocês vão se assustar com a cifra de número. Cupinchas, no Toukatsu, o inferno anterior, o número 1, seriam todo 500 anos infernais. A alma da pessoa passaria 500 anos infernais. E por que anos infernais? Porque a soma de anos não é igual a do nosso tempo. Não são 500 anos, não. Eles são baseados nos dias, em um dia e uma noite dos 4 imperadores, dos grandes imperadores, os Shiten-no. Assim que um dia, certo? Os 4 reis celestiais, um dia equivale a 50 anos. 24 horas seriam 50 anos. Portanto, esses 500 anos infernais equivalem a anos terrestres a incríveis 1.653 bilhões 1.250 milhões de anos de sofrimento. 1 trilhão de anos, que eu penso. Segundo tá vendo aí na Wiki. De repente eu errei porque sabe que tem humano, né? Mas saibam que o tempo é assustadoramente longo, sabe? Nesses infernos.
Isso no Toukatsu. No Kokujo, seriam 13 trilhões 3.225 bilhões de anos de sofrimento ininterrupto nesse inferno que eu acabei de mostrar para vocês. Bah! Cupinchas, como eu estava dizendo, no Japão houve uma compactação desses infernos. Enquanto que na China são 18 e os subinfernos, no Japão houve compactações como o Shugou de Goku, o inferno do esmagamento, Sangata, matança, roubo e devassidão, lascívia, os pecados da carne, sabe? Aqueles pecados lá. A subdivisão, a divisão desse inferno aqui é que as pessoas são esmagadas por montanhas, rochas, pedras. E também tem uma área onde os tarados, sabe, são colocados numa espécie de castigo muito, muito interessante, que eu ri muito quando eu contei essa para o João. O João do Acervo achou muito interessante. Existe uma floresta, um bosque de árvores de metal, com lâminas de metal saltadas. E no alto de uma dessas árvores, uma bela mulher. O pecador então sobe, tenta subir nessa árvore que é cheia de facas e se corta todo para chegar no topo dessa árvore. Quando chega no topo da árvore, a mulher não está mais, ela está embaixo. E ele desce e vai se cortando, se esfaqueando cada vez que sobe e cada vez que desce. E claro, né, os esmagamentos, sabe, onde são jogados pedregulhos, pedras enormes, moem, fazem uma carne moída dessa alma, desse pecador, e novamente esse corpo volta, se regenera e novamente passa pelo mesmo padecimento, infinitamente, quase dizendo, quase infinito. São bilhões, milhões de anos nesse sofrimento. Os pecados são, sabe, o roubo, matança, né? Matar, o roubo e a lascívia, perversão. Tem mais também, viu? Nesse também inferno compactado aqui, o Shugou, entra também as pessoas que falam mal da vida alheia, segundo estava lendo nas fontes. Caramba, penso, né? Ah, sim. Esse terceiro inferno, Cupinchas, o tempo de permanência nele pagando, o Shugou, né, pagando por suas tribulações, por seus pecados, as tribulações, seriam de 106 trilhões de anos, 5.800 bilhões de anos. Ah, esqueci um detalhe. Fisicamente, Cupinchas, esses 8 infernos japoneses estão abaixo da crosta terrestre, a aproximadamente de 16 km de profundidade a 30 km de profundidade. E cada um desses infernos, eles são camadas. O Toukatsu aqui, sabe? O Kokujo aqui, por sua vez, o Shugou que eu acabei de mostrar, em etapas, um abaixo do outro. Sendo que cada um deles tem 16 mini-infernos acoplados neles. Que realmente não cabe aqui, é muito grande, viu? Então, 272 infernos não dá para fazer em vídeo, viu? Só vou mencionar alguns, sabe? Como, por exemplo, junto desse Shugou de Shugou de Goku, existe o Ideisho, o inferno mais nojento que vocês podem imaginar. É, aquele inferno nojento. Ideisho, urina, fezes. Enfim, é o peão dentro de um caldeirão cheio daquilo. E os Zonis, os demônios, não descansam enquanto, sabe, eles não descansam, eles ficam afundando o cara, meio que eternamente. E deixou uma subdivisão do inferno japonês, no qual, na China, ele é um inferno inteiro, só disso. Cocô para todo lado, xixi para todo lado. E ali jogam um peão e os Onis, os demônios, caceteiam. Tenso, né? Kyokan de Goku, Cupinchas. Raurava, os pecados por matança, roubo, devassidão e alcoolismo, só que esse alcoolismo tem uma vírgula. O Kyokan, Cupinchas, é o inferno dos gritos, no qual tem várias variações. Algumas fazem algumas versões dizem que fazem os pecadores gritarem. Outras que prendem os pecadores em um grande salão e nesse salão elas começam a ouvir lá fora os gritos dos outros que pecaram, matando, roubando, devassidão e álcool. Só que não beber álcool em si. Não há problema em China e Japão em vender álcool ou beber álcool, mas sim envenenar o álcool. É o que paga nesse inferno aqui, no Kyokan de Goku. E no inferno seguinte também, viu?
Se alguém envenena usando a bebida, esse é um pecado mortal e não deixam passar. E também, se alguém faz a outra pessoa beber e essa pessoa, por sua vez, por ter bebido, cometer um pecado. Entende? Um pecado por proxy, por representação. Eu faço a pessoa beber. Entende? E ela acaba cometendo um acidente, cometendo um pecado, um crime. Entende? É nesse que eu venho. Naturalmente, né, dizem que também versões que revezam. Os que ficam dentro do salão são colocados para fora, os que são de fora são colocados para dentro para ouvir os gritos. Esses gritos teriam um alcance, devido à potência sonora desses gritos, de alcançar até mesmo próximo da estratosfera, de tão alto que é o som. Sabe? Tem a metragem indiana para esse nível sonoro, mas é totalmente ensurdecedor. Sabe? É um grito gritar do chão e o chão chegar nas nuvens, acima das nuvens, chegar na estratosfera. De tão alto são os gritos. E não é de um não, são de zilhões de almas gritando. O tempo, Kupenchas, nesse inferno dos gritos, do Kyokan de Goku, 852 trilhões 6.400 bilhões de anos. Já começa a ficar meio assim, né? Cara, é muito tempo, né? É absurdamente longo o tempo que se passaria nesses infernos. Não sei por que eles usaram essa metragem, mas não é totalmente infinito, viu? O tempo que fica aqui. Não é infinito, não é para sempre. Inferno dos Grandes Gritos, Kupenchas. O Maharaurava, que é uma variação do outro inferno, do inferno anterior. Dos Grandes Gritos. Pecados, matança, roubo, devassidão, alcoolismo e mentiras. Pecado da língua, da fofoca. Aqui, Kupenchas, sabe, segundo versões, quem estava do lado de fora, sabe, daquele salão hipotético que eu falei, ficam alguns dentro e outro lado de fora gritando e apanhando, é aqui. Aqui a maior parte fica do lado de fora desse salão, apanhando, sendo trucidado, sendo esfaqueado e empalado. Enquanto no Kyokan, o anterior, empalam a pessoa com lanças, aqui empalam com tridentes, com 3 pontas, sendo muito mais doloroso. E quando eu falo empalar, é empalar igual o Drácula, viu? Igual o Conde Drácula fazia. Enfiam pelo lado e sai pela boca e deixam um peão cravado, volta à vida. Como é um inferno também de mentiras no Japão compactado, aqui também arrancam a língua do peão. Com um alicate em brasa, puxam até arrancar a língua, arrancam os lábios, sabe? Em ocasiões também arrancam os olhos do pecador. Tudo volta ao normal para novamente o Oni, o demônio, vir arrancar de novo. Os demônios virem arrancar de novo. O sofrimento é atroz, cruel, longo, perverso, quase que ininterrupto. Olha a imagenzinha. Metal em brasa, abre a boca e aqui fazem o peão engolir uma bola de cobre derretido. Esse cobre derretido desce pela garganta, queimando tudo, estômago, garganta, estômago, enfim. E vai queimando. Esse é um dos castigos, pequenos castigos que rolam nesse inferno do Daikyokan de Goku, o inferno dos grandes gritos. Não é à toa. Vai pra luz, porque tá ficando cada vez pior esse treco aqui. E é assim mesmo. O treco fica cada vez pior, sabe? Faltam poucos agora. O tempo, Kupenchas, nesse inferno Daikyokan de Goku, dos grandes gritos, o Maharaurava do indiano, 6.821 trilhões 1.200 bilhões de anos. Cara, é tempo pra caramba. O sexto inferno, Kupenchas, do grande inferno, viu? Grandes, o Shonetsu, Ennetsu de Goku. O inferno do calor escaldante, o Tapana. Matança, roubo, devassidão, alcoolismo. Nem consigo ler tudo do tempo. Pecados, matança, roubo, devassidão, alcoolismo, mentiras, malícia e pensamentos contrários aos ensinamentos budistas. Tem a palavra específica para isso, Jaken, sabe? Mas não dá para traduzir ela, então fica desse jeito aí que vocês viram. Pensamentos contrários, atitudes contrárias aos ensinamentos budistas, que é de paz, de tranquilidade, o caminho do meio, nada excessivo, nada extremista, nada de morte, assassinato nem mentiras. Os pensamentos que são contrários, os blasfemadores dessa ideia, os conspiradores dessa ideia de paz, de amor, acabam neste inferno, o Shonetsu,
o inferno de fogo, um dos mais quentes dos 8 infernos. Aqui, copinchas, além de espetado, cortado, mutilado, picado, moído, pulverizado, são assados, vivos, em pontas de lanças. Chega a ser ridículo, copinchas. Crava-se a alma da pessoa, a pessoa, em lanças de fogo, em camas de lanças de fogo, lanças de ferro em brasa. Enfim, copinchas, o pau come solto. O que era medo? Isso que eu tô falando, copinchas, falhando a memória. Falha a memória, copinchas. Sim, uma curiosidade. Esse inferno é tão quente que quem cai nele é capaz de achar os outros infernos anteriores frios, gelados, se comparados com esse inferno de tão quente que ele é. Até mesmo a água fervida, que ferve a 90 e poucos graus, aqui é muito mais quente. Tudo é muito mais quente, tudo é mais escaldante. E o sofrimento é quase ininterrupto. Sempre sobra, eu digo quase ininterrupto, copinchas. Eu digo quase ininterrupto, copinchas, porque, segundo muitas versões, sempre tem uma pequena pausa para a alma suspirar um pouco, até para ela ver o que fez. Quanto mais afunda, mais fundo vai para os outros infernos mais profundos, menos suspiros ela pode ter, menos descanso ela pode ter. Nesses infernos, quanto mais profundos, um único segundo de descanso para eles seria uma bênção, e fazem de tudo para não deixar. O sétimo, por exemplo, nesse daqui que eu pensei antes de chegar no sétimo, o tempo que se passa no Ennetsu Jigoku, ou Shonetsu Jigoku, ou Shonetsu Jigoku, Shounetsu ou Shonetsu, ou Ennetsu, tudo quer dizer calor escaldante, copinchas. O tempo que se passa é 5 vezes o número de 4.568 trilhões e 9.600 bilhões de anos. 5 vezes, certo? 4.568 trilhões de anos. É 5 vezes isso, o que se passaria de sofrimento neste inferno. Inferno de fogo. O sétimo, copinchas, o inferno Daishonetsu, Dainetsu, o inferno do grande calor escaldante, Pratapana, cujos pecados pagos aqui é matança, roubo, devassidão, alcoolismo, mentiras, malícia, crime contra o sagrado e, aqui, por causa disso, estupro de uma freira, de uma mulher dedicada à religião, ou assassinato, estupro de uma virgem. É o que se paga nesse inferno. Que ele é ainda muito, mas muito mais quente do que o outro inferno, que já era quente pra caramba. Dai Shonetsu Jigoku, Dai Ennetsu Jigoku. Tudo é quente. E o sofrimento é quase ininterrupto. Se antes eu falei que tinha um suspiro, aqui quase não tem. É correria. Tem que se correr em cima da chapa quente, em cima de labaredas de fogo, de brasas, todo o tempo sendo perseguidos por Onis, por demônios. A pessoa dilacerada, calcitrada, queimada, picoteada, enfim, pulverizada abaixo de fogo, brasa, metal quente, metal derretido, caldeirões de metal derretido. Só resta só os ossos, e esses ossos voltam a ter carne, volta o sofrimento. Aqui se reúnem alguns dos piores. É nesse daqui que empalam a vítima, a alma, o pecador, com lanças de 3 pontas em brasa. Os outros empalam com uma lança simples. Cara, empalação por empalação, tu vai sofrer do mesmo jeito. Nesse daqui também são serrados, cortados, mutilados, tudo com metal ainda mais quente do que nos outros. Enfim, copinchas, o bicho pega nesses lugares. Esse é o penúltimo inferno, copinchas. Ele é considerado um dos piores, porque abaixo dele tem um pior ainda do que esse. E sim, tinha mais curiosidade a respeito desse... olha lá a imagem, copinchas, cravando no peão. Daishonetsu. É só o tempo mesmo dele, como última curiosidade. Pratapana, copinchas, o inferno do grande calor escaldante. Meu Deus. O tempo, como eu falei, viu, copinchas, os pecados aqui são por matança, roubo, devassidão, alcoolismo. É aquilo que eu expliquei, viu? Não por beber, mas por envenenar pessoas com álcool ou por procuração fazer com que alguém peque. Malícia,
crime contra o sagrado, contra as ideias do budismo, e estupro de freira ou virgem. O tempo de castigo nesse inferno seria de 43 vezes o número de 6.551 trilhões, 6.800 bilhões de anos de sofrimento. Bah! E aí sobram as curiosidades a respeito dos infernos. Avice, o Abijigoku, o Mugen Jigoku. Avicii ou Avice, o inferno ininterrupto. Esse, Copenchas, é o mais tremendo, terrível de todos. Os pecados são para matança, roubo, devassidão, alcoolismo, mentiras, malícia, crime contra o sagrado, assassinar pai, mãe ou um santo, além dos estupros que eu expliquei antes. Aqui, Copenchas, o sofrimento é realmente ininterrupto. Não tem nem um segundo para suspirar. Não tem tempo de suspirar, de parar um segundo que seja. Aqui são queimados, torturados, trucidados, picados, moídos, pulverizados, refeitos, costurados. Toda a sorte de toda a criatividade que vocês imaginarem de tortura ocorre nesse inferno. Inclusive, fazendo parte até dos subinfernos, como por exemplo, infernos de animais que devoram a carne da pessoa, roem os ossos. É totalmente enlouquecedor, sendo que não enlouquece. A alma não enlouquece. O tempo nesse inferno, Copenchas, equivale ao tempo de duração do próprio universo. Por isso que ele é chamado de Mugen Jigoku, inferno infinito. Ele não é bem infinito, mas sim, o tempo é o tempo que dura o universo todo. Nós temos 15, 16 bilhões de anos de universo. Joga isso para frente, Copenchas, ou muito mais do que isso. De existência do universo é o tempo que se passa aqui. Como disse Copenchas, todos os outros 7 infernos reunidos aqui, ininterruptamente, por trilhões e trilhões e trilhões de anos. Tudo, Copenchas. Pior. O tempo exato Copenchas, é 2.413 vezes a cifra de 4.400 trilhões de anos. Ou seja, o tempo que duraria o universo em sofrimento total, sem descanso. Por isso que ele é chamado de o inferno infinito, o Mugen Jigoku. Tem mais curiosidades ainda, viu? Tem mais curiosidades a respeito dos infernos que eu já vou entrar. Os 8 grandes, os principais, estão aqui. Como eu disse, não dá para fazer 272 sub-infernos para mostrar para vocês. Não dá para cada um desses, o Toukatsu, o Kyokan, o Daikyokan, o Shonetsu Jigoku, cada um deles chega a ter 16 sub-infernos. Mesmo esses sub-infernos daria muito inferno, sabe? E por sua vez, fora esses 16 infernos de cada um deles, ainda existem outras subcategorias de outros infernos, como os 18 infernos, onde eu comentei, né, sobre o Ideisho, fezes e urina, o Tourinsho, lâminas e facas que chovem do céu, caem lâminas, facas, espadas caem do céu. Ai, meu Deus, ou o Jikusho. Nossa, os caras são cozidos vivos. E por aí vai, os outros subinfernos, os chamados 16 pequenos infernos, que, como eu falei, 8 hoje, certo? E vai ter mais 8 ainda, viu? Tem mais 8 dos grandes infernos, tá? Se pá, né? Depende da saída, depende da aprovação. Já tem dislike, então não estão gostando. Depende da aprovação. Quem sabe, um dia eu trago esses 16 pequenos infernos, também são interessantes. Portanto, né? Vamos ver a aprovação, né? Sabe? Porque tem gente que realmente, o Rosmé tá querendo doutrinar as pessoas, querendo colocar essas ideias na cabeça das pessoas, que todo mundo vire budista. Não, para com isso, que é curiosidade, gente. É só, eu tô mostrando para vocês. Não quero que ninguém vire budista, não tem nada a ver, cada um. Como os infernos japoneses são desse jeito, chega a ser natural, né, que isso se reflita na índole das pessoas, na sociedade japonesa, no comportamento dos japoneses, principalmente antigamente. Hoje em dia o povo está bem desligado dessas coisas, sabia? E até porque também existem até outras variações do budismo que não tem mais infernos mais, então, certo? Mas o povo está meio desligado hoje em dia. Mas no passado explica muito, explica bastante de por que muitos japoneses têm aquela imagem é diferente de ser, viu?
Aquela imagem de pessoa cordata, séria, buscando a perfeição em tudo que faz. Esses infernos contribuem muito. Porque o que tem gente com medo de inferno por aí, né? Não tá no mapa aí. Se eu fosse japonês, sabe, antigamente, e fosse apresentado esses infernos, eu também teria medo. Cupinchas. Infernos de gelo, o lado B dos 8 infernos japoneses. Abuda, o inferno de gelo. O frio é tanto que surgem bolhas na pele do condenado. A localização desse inferno não está na Terra. Isso custei para poder achar. Ele estaria entre as nuvens, no céu. A localização física desses 8 infernos do lado B. E são um mistério no Japão. Só existe a apresentação dele, os 8 infernos, a apresentação desses 8 infernos, com o que eles são, com os nomes indianos, um pouco do padecimento que se paga nesses 8 infernos, e 4 imagens digitalizadas na internet. Se tem algum templo com mais imagens, eu não achei. E ninguém digitalizou, sabe, mais imagens desse inferno de gelo no Japão. Na China tem um pouquinho de imagens, mas como é só um inferno na China, né? O segundo inferno, Cupinchas, é o Nirabuda, em japonês, que é o segundo inferno de gelo, e a pele do condenado se arrepia e se rasga pela ação do frio. São infernos de miséria. Os pecados não são bem definidos. Só se sabe que, ao invés de mandar para o terceiro inferno de fogo, por exemplo, mandam para o terceiro inferno de gelo aqui. É só o que se sabe. É um mistério até hoje. Atatá, o terceiro inferno de gelo, onde o frio é tanto que o condenado só consegue gritar de frio. Ele grita tá. Por isso tem esse nome. Curiosamente, Cupinchas, nesse inferno aqui, esse inferno de gelo, quase não aparecem onis, demônios. Kakaba, em japonês, o hahaba. A língua do condenado trava com o frio no quarto inferno, ao ponto dele só poder balbuciar ho, que a língua colou no céu da boca de tanto frio. Vão ficando cada vez piores esses infernos miseráveis de gelo. As animações que eu penso são do inferno chinês. Kokoba, o Huhuva, o quinto inferno de gelo, onde o condenado só balbucia eu não consigo falar mais nada do frio. E aqui começa o negócio a ficar cada vez mais tenso. Começa a sangrar por causa do gelo. Se é que o sangue consegue correr no frio desses. Ubara, o Utpala, o sexto inferno de gelo, onde a pele do condenado começa a se rasgar, rachar e se abrir como flores de lótus azuis. Azuis porque antigamente achavam que as artérias azuis, quando rasgada a pele, mostrariam artérias azuis. Por isso, essa ideia de lótus, flores de lótus azuis. O sétimo inferno, o Padma, o Rodoma em japonês. O frio é tanto que a pele rasga, a carne rasga, sabe? E se vira ao contrário. O sangue salta, brota, e é por isso que ele é chamado também de a flor de lótus vermelha. O peão vira ao contrário de tanto frio. E o Mahapadma, Makahadoma, no Japão. O maior de todos os 8 infernos de gelo, onde o corpo do condenado se rasga completamente, revelando toda a sua carne, todos os seus ossos. Esse é o inferno da grande flor de lótus vermelha. Só se sabe dos infernos de gelo. Já não bastava ter 8 infernos de fogo, tem que ter inferno de gelo. A gente que é gaúcho, que é lá do sul, a gente sofre pra caramba com frio, com minuano, ainda tem que ter inferno de gelo, tchê. Bah, não é possível. Isso é pra todos esses infernos, inclusive os infernos de gelo. E é só, viu, enquanto que tem nos infernos de fogo, os 8 grandes infernos, tem um tempo, os de gelo não tem sequer menção de quanto tempo se passaria nesses infernos. Na China eles são mais criativos, porque tem infernos aquáticos. No Japão não tem. Pelo menos aquáticos, eu digo assim, mares a perder de vista, com monstros marinhos, os infernos chineses aquáticos, que devoram as pessoas, desde tubarões a monstros pré-históricos ou coisa parecida com isso, onde dilaceram, mordem, comem, devoram a vítima e a vítima volta nesses infernos aquáticos. Geralmente destinados às pessoas que cometeram algum crime sim, mas que têm medo da água. Tudo esses infernos, Cupinchas, eles sempre têm um pouquinho de foco em cima dos medos das pessoas. Os infernos de serpentes, por exemplo, é claro, vão colocar aquele que tem medo de cobra. Entendeu?
Vai sempre ter um tipo, um pouco mais, uma pitada a mais de crueldade. Não coube aqui Necopenchas, e nem tem como caber também os infernos dos animais, né? Vai ficar porque ele é um subinferno, um inferno menor. Se conforme a aceitação, aí eu trago os infernos animais, onde as pessoas são devoradas, comidas, carcomidas até os ossos, por cães, lobos, serpentes, moscas e tudo que imaginar. Até polvo entra na jogada. Depois são reconstruídas e passam pelo sofrimento novamente. Curiosamente, Cupenchas, alguns desses infernos, ao longo do tempo, sofreram alterações. Gente, são mais de 2.000 anos, 2.500 anos de infernos na China. Entrou no Japão pelo ano 700, uns 1.300, 1.400 anos de inferno no Japão. Eles sofreram alterações, assim como aconteceu com o Meikai, o Meido, o submundo espiritual. Eram 10 juízes, mudou para 6, tem o Rio Sanzo, o Rio das Almas, né? A Datsue Baba, o Ken-e-o, os dois velhos canalhas que arrancam a pele, que conforme a versão fica pro lado de cá do rio, lado de lá do rio, os dois aqui, um de cada lado. Nossa, gente, é uma miscelânea. Gente, tem até barqueiro hoje em dia no Meido, nesse rio, tem um barqueiro semelhante ao Caronte da mitologia grega, onde se entrega 6 moedinhas de dinheiro para que tu passe de um lado a outro. Não tinha isso na origem, viu? Enfim, vai alterando, viu? Assim que, por exemplo, supostamente a piscina de sangue o Chi-no-ike, a lagoa de sangue ou piscina de sangue, supostamente sofreu alterações. E agora que entra um pouco de zoeira, viu, Cupem? Precisa, né, gente? É muito pesado esse tema, né? Vamos entrar com um pouquinho de zoeira? Merecemos, a gente merece um pouquinho de zoeira, né, gente? Um pouquinho de tranquilidade no meio disso tudo. Aqui, Cupenches. Esse anime, o Hozuki no Reitetsu, mostra o inferno experimental das fofoqueiros, os que experimentaram. Teste, viu? É uma bobagem, viu? Não tem isso, tá? Deixa eu botar um pouquinho para vocês, pausar a imagem para vocês verem. O Hozuki é o braço direito do Emi Madayo, do governante total do inferno, nesse anime, tá? Esse é anime, viu? É bobagem. Eles só fazem base, esse anime se baseia no inferno, que fez um inferno extremamente burocrático, mas muito joia, cara. E aí tem um inferno experimental daqueles que pecaram com a palavra, falharam com a palavra, e eles são criticados sem parar por diabas velhas, como vocês podem ver ali. Então elas ficam ali no ouvido do peão, certo? Do pecador, sabe? Você é um fracassado e fica ali no ouvido dele o dia inteiro. É experimental dentro do anime. Só que tem uma curiosidade, cara, que é aqui que eu não achei em outro lugar, eu precisava mostrar isso pra vocês. Até para dar a ligação para o próximo assunto. Piscina de sangue, a lagoa de sangue, o Chi-no-ike. Supostamente, antigamente, Cupenches, essa lagoa era dedicada somente às almas das mulheres. Era um inferno feminino, um castigo feminino. Jogavam só as mulheres. Hoje não. Alterou, né? Hoje é todo mundo colocado aí, afundado nessa lagoa de sangue. As pessoas não conseguem sair. Esse fiozinho que desceu, Cupenches, é interessante. É o que me dá a ligação à maldade lá, ó. A ligação para o que eu quero contar agora para vocês. Demônios são cruéis e inumanos por natureza. Não tem pena. O fiozinho desce, um fiozinho de aranha, de uma interessante história de um livro, sabe? Muito joia a história de um livro. E os caras colocaram nesse anime. Nos infernos originais japoneses não tem. É um conceito de 1816. Foi colocado em um livro. O Shugou de Goku, como eu expliquei pra você antes, Cupenches, da mulher em cima da árvore de metal e os tarados tentando alcançar elas. Quando chegam no topo, elas estão lá embaixo. E uma mençãozinha rapidinha nesse anime é o Abichi, o ABC, o mais terrível de todos os infernos. Cupenches, eu recomendo que vocês assistam esse Hozuki no Reitetsu. É muito joia. Eles colocaram mosaicos, censuraram esse inferno aqui dentro do anime, que é tão terrível que é. Até os diabos. Até os Onis ficam. Nossa Senhora! A Lagoa de Sangue, alguns dizem que é um sub-inferno. Outros que é um castigo. Um tipo de castigo dentro de um dos infernos. O Chi-no-ike. Não tem pão. Uma das características do inferno também, até por punição, é a fome e a sede. É um plus. Tem plus. Sabe? Isso que eu nem falei de arrancar as unhas com alicate, viu?
Mas tem um plus também. A fome, a sede e o medo. É um plus. Além da dor, da tortura, existe a ânsia, sabe, de que vai te acontecer algo a qualquer momento. Em todos os infernos. Medo tremendo, sede e fome. Né? E mais uma, Copinchas, que aqui vai uma menção a Pandora. A Eria Yumi, Copinchas. Isso eu aprendi no Japão, graças ao Gorgo Satin, o Golgo 13. E é um conceito que ele é bem difundido no Japão, apesar de ser um conceito mitológico grego, né? A caixa de Pandora. Você sabe, né? Pandora abriu a caixinha e saíram de dentro todos os males do mundo. Os japoneses fazem questão, e isso consta, viu, dentro do inferno japonês, esse elemento, que foi o último elemento da caixinha de Pandora. Quando Pandora se assustou com aqueles monstros, com todas as mazelas do mundo saindo, a fome, a miséria, a peste, a doença daquela caixa, ela rapidamente tentou fechar a caixa de Pandora. Só que ouviu uma voz lá do fundo. Não fecha ainda. Deixa eu sair. Eu sou a esperança. A ideia no Ocidente geral é que esse último elemento que sai da caixinha é a esperança, no meio de tantas coisas ruins. Sabe? Uma coisa boa no meio de coisas ruins. No Japão, a esperança é a maior tortura nesses infernos. Se a pessoa, a alma do pecador, tem esperança, essa esperança ela é mutilada e destruída. Qualquer resquício de esperança que o pecador tem nesses infernos é uma expectativa vã, em vão. Fatalmente ele vai sofrer. Ou seja, a esperança só serve para aumentar o sofrimento. É mais uma tortura no conceito japonês. Justamente a esperança. O conceito de esperança existe também no Japão. As palavras são diferentes, mas o conceito existe. Só que no inferno, sentir esperança é só para sentir mais uma tortura. A tortura da decepção. Fascinante, né? E terrível ao mesmo tempo. Quem diria que a esperança seria uma tortura em um lugar desses? O Tino Ike, a Lagoa de Sangue. Aqui entra, Copinchas, vocês viram que naquela animação, que é comédia, né? A animação desce um fiozinho brilhante lá do céu, onde os pecadores se agarram nesse fio, e aí vem o Rosu que corta com a tesourinha. Pois bem... Esse conceito, Copinchas, não é original do budismo, tá? Ele é de um livro chamado de O Fio da Aranha, de Ryunosuke Akutagawa, de 1816. É uma lendinha, Copinchas, do Kandata, a lendinha de Kandata. Certa vez, Shakyamuni, Sakyamuni, estava lá na Terra Celestial, andando perto da lagoa onde haviam flores de lótus, só passeando. E lá de cima ele viu, sabe, no inferno, um rapaz penando, sofrendo na lagoa de sangue. E Shakyamuni pôde ver que esse homem, que era um criminoso, assassino, incendiário, ladrão e mentiroso, na vida dele fez só uma única coisa boa na vida dele. Ele poupou a vida de uma aranha quando ele andava no bosque. Ele levou o pé para matar a aranha e... não vou te matar, aranha insignificante. Não vou te matar porque também é um ser vivo. E poupou a vida da aranha. Sakyamuni, Buda, percebeu que tinha esse único item bom, essa coisa boa nesse homem, de todos os males que ele havia feito, e viu que do lado de uma flor de lótus havia uma aranha. Sakyamuni pegou o fio da aranha e começou a puxar e teceu um rolinho, um novelo de fio de aranha. E calmamente começou a descer do céu até o inferno, desenrolou aquele fio, foi baixando em direção ao inferno, até chegar em cima da lagoa de sangue, onde estava Kandata, esse criminoso, incendiário, assassino, que só fez uma única coisa boa na vida. E foi descendo aquele fio dourado de aranha. Kandata percebeu, opa, um fio em cima, será que eu consigo ir pro céu? Não quero nem saber, é aqui mesmo o fio. E se agarrou naquele fio. É um livro, tá? Que não está exatamente um budismo, mas é bonito o conceito, né? Assim que Kandata, esse criminoso, epa, é nóis! Tchau pra vocês, irmão, tchau! Chega de me afogar no sangue. Chega de sofrer nessa piscina de sangue, rapaz. Vamos embora desse treco, rapaz! E se agarrou e começou a escalar aquele fio de aranha. E ele era um ótimo escalador, porque ele era ladrão, né? Então ele estava bem com bastante prática de escalar. E começou a escalar, e escalou, e não viu que não acabava nunca, cara.
Cara, um dia inteiro escalando e tinha ainda muito céu e muito fio pela frente. O fio da aranha, diria o Noske. Sabe? Teve um momento que eu teria que dar uma descansada, né? Sabe? Se agarrou, se enrolou no fio e olhou para baixo. Enquanto ele dava uma descansada, ele olhou e viu que as pessoas que estavam com ele na piscina de sangue, na lagoa de sangue, também se agarraram nesse fio e estavam subindo atrás dele. Muitas pessoas. Centenas, milhares de pessoas agarradas no mesmo fio. O candidato ficou nervoso e preocupado. Com tanta gente, o fio vai arrebentar e todo mundo vai cair. E foi nisso que o Kandata começou a sacudir o fio, a tentar meter o pontapé nas pessoas que estavam abaixo dele. E claro, né, como não podia deixar essas histórias, né? Misteriosamente o fio arrebentou. E caiu todo mundo de volta na piscina de sangue. Shakyamuni, Nyorai, por sua vez, soltou um suspiro, pensou profundamente no ser humano, jogou o rolinho de teia de aranha fora e seguiu passeando pelo jardim, pela lagoa de flores de lótus. E fim da história do fio da aranha. Então, Cupim, existe um conceito, mas é um conceito moderno, de 1816 para cá, de que mesmo no mais profundo e terrível inferno, Buda, por sua bondade, tentaria ainda esticar a mão e salvar as pessoas que estão condenadas ao inferno, desde quando essas pessoas tenham feito uma única coisa boa em suas vidas. Poupar, doação de sangue. Enfim, fazer algo de bom para as pessoas. Mesmo nessas, sendo um criminoso, um louco maldito, ainda assim existe essa pequena possibilidade remota de Sakyamuni, em sua bondade, resgatar essa pessoa. Mas é um conceito, não está no original, viu? O original é quase que para toda a eternidade. Afinal, teve toda uma vida para evitar de cair nesses infernos. Essa é a ideia geral, viu, lá na Ásia, tá? A Ásia, esses infernos que eu penso originalmente chineses, indianos chineses, e hoje no Japão, eles também, sabe, são compartilhados também no Vietnã, Tailândia, acho que também tem na Tailândia, varia um pouquinho, viu? Laos, Indonésia, Malásia. Assombrado, tá aqui, Matheus Panazari. Tô ouvindo a live aqui. Matheus, estamos até os olhos, porque eu fiquei essas últimas semanas literalmente no inferno, trazendo esse material de hoje, Matheus. Do Assombrado, viu? Matheus Panazari do Assombrado, viu? Tá aqui na minha live. Obrigado, Matheus, pela participação. Então, Matheus, me desculpa, mas eu tô falhando contigo em fazer alguns artigos aí, umas pesquisas, tá? Assim que lança a live de hoje, a gente volta. É nóis, sabe? Tá ligado, né? Não tem problema, a live é nossa, né? Certo? Rodo pra vocês os videozinhos que eu tinha feito e não joguei fora ainda bem, do Gozo e do Meso. Certo? E aí eu vou contar pra vocês. Gozo e Meso, copinchas. O demônio cabeça de vaca e o demônio cabeça de cavalo. São eles que ficam na porteira do inferno. São eles que impedem as almas de fugir. Existe esse conceito. O peão é arrastado até a porta do inferno, solto na porta do inferno. O peão olha para um lado e para o outro e tenta se pirulitar. Então dá para fugir do inferno. Por pouco tempo. Sempre vão ser capturados pelo Gozo, pelo Meso ou pela Gozume, uma demônia em forma de corpo de mulher e cabeça de vaca. Tem cabeça de javali também, cabeça de leopardo também, já estão meio que fora dos infernos chineses e japoneses, mais restritos aos infernos da Índia, do budismo indiano. Ficando bem mais veemente, com mais força, o Gozo e o Meso. Enfim, dá pra fugir do inferno, teoricamente, mas não por muito tempo, viu? Que pena. Mas enfim, Gozo e Meso são gigantes, várias versões apontam eles como gigantes de 15 metros de altura, bramindo clavas de metal, geralmente pegando fogo essas clavas. Correm barbaridade, super força, super velocidade, não dormem nunca no ponto. Enfim, os Guardiões do Inferno. Só comentando que eu penso, porque esse Gozo e Meso estão dentro, né, desse assunto dos infernos, por isso que eu não podia deixar de fora, apesar de já ter mostrado na live Cabeça de Vaca. Depois confere aí, viu, Copentinhos?